Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta segunda-feira, dia 23 de maio de 2022, com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Você já ouviu falar de cristofobia? Ela esteve presente no início do cristianismo, em toda a história, e hoje continua sobre diversos modos. Vamos refletir um pouquinho isto hoje em nossa Academia Espiritual. Vamos juntos! Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Vamos meditar hoje o Evangelho de São João, capítulo 15, versículos 26 até o versículo 4 do capítulo 16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estais comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando um culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembrei de que eu disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estávamos dizendo no iniciozinho da nossa Academia Espiritual da cristofobia, fobia de Cristo, um medo, uma ojeriza a Jesus. Foi por isso que ele foi morto. Ele veio para nos salvar, mas um mundo, um grupo teve ódio de Jesus. O Evangelho de hoje, Jesus mostra isso para os discípulos. Se o mundo odeia os discípulos é porque odiou a Cristo. Mas Jesus, sabendo da sua partida e desta realidade que os discípulos teriam que enfrentar e que nós também cristãos deveríamos enfrentar, ele fala do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem como auxílio para os discípulos, auxílio para os cristãos. Para quê? Para convencer da verdade da pessoa de Jesus e do ensinamento que ele fez. Então o Espírito Santo vem em nosso auxílio para nos convencer de quem foi Jesus, do que ele fez, do que ele ensinou. Aquela condição de Jesus ressuscitado dos mortos exigia que os discípulos reformulassem a maneira como iriam continuar se relacionando com ele. Porque ele não ficaria todo o tempo, o resto do tempo, com os discípulos. Então a sua partida exigiria de um modo novo de relacionamento. Por isso ele prepara os discípulos. E ao preparar, promete o Espírito Santo, mas fala deste ódio que o mundo tem e teve a ele. O Espírito Santo é chamado por Jesus de o defensor. O defensor, o Paráclito. Por quê? Porque ele estaria com os discípulos e com todos os cristãos, dando força para permanecerem e
preservarem no testemunho de Cristo. Se nós podemos dizer Jesus é o Senhor, se nós podemos permanecer firmes na fé, não é capacidade nossa, é graça e força de Deus no Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos impede de cair na cilada do mal. É Ele quem nos preserva do engano do mundo, do maligno, das mentiras, das ideologias, de tudo que se torna inimigo de Jesus, inimigo do reino que Jesus veio anunciar. E mais ainda, sem a força do Espírito Santo, nós corremos o risco de renegar a fé. Não é que o Espírito Santo é uma coisa mágica que está dentro de nós e pronto, nós estamos livres de todos os problemas. Não. Mas é que nós não temos forças suficientes para nos mantermos fiéis na fé. É o Espírito Santo quem nos dá força. Sem a força do Espírito Santo, sem que a gente clame, sem que a gente se abra e a gente permita a ação do Espírito Santo, a gente corre o risco de renegar a fé. Jesus repetiu isso 2 vezes aqui no Evangelho. Estou dizendo isso porque quando chegar a hora, vocês vão se recordar. Ou seja, vocês terão forças, porque senão vocês vão cair. E de fato, no primeiro momento da cruz, eles não deram conta de permanecer firmes. Hoje, nós estamos vendo um mundo, e num mundo crescendo espantosamente essa cristofobia, esta fobia a Cristo. Você acha que é só uma questão de respeito o fato de não poder mais, nas repartições públicas, nas escolas, em tal lugar, falar de Jesus, ter uma cruz? Não é só uma questão de respeito. Estou indicando assim um exemplo pequeno. No fundo, isso é uma verdadeira política por trás, é uma verdadeira maquinação, né? Ação do mal, para de fato tirar a fé, a pessoa de Jesus do mundo, das cidades, das pessoas, de tudo, né? Existe um verdadeiro esquema para que o cristianismo seja apagado, para que a fé seja deletada dos corações. O mundo odeia Cristo e persegue a fé, a igreja, persegue aqueles que amam a Cristo. E agora a nossa segunda parte da academia espiritual, vamos como num exercício físico. Esta palavra que nós acabamos de ouvir e meditar, transformá-la para melhor ajudar a nossa musculatura da alma. Primeiro passo, como na academia, o alongamento. Esteja na presença de Deus, invoque o Espírito Santo, que é a força de Deus para nós mantermos firmes no testemunho. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Segundo passo, o aquecimento, através da palavra que já ouvimos e meditamos. O Senhor nos faz um apelo. O Espírito da verdade que procede do Pai, Ele dará testemunho de mim. É na força do Espírito Santo que vem de Deus que nós entendemos e temos fé em Jesus. O Senhor também nos coloca uma condição. Vós também dareis testemunho de mim, porque estais comigo desde o começo. Ou seja, porque nós cremos, vivemos a fé, demos assentimento do nosso coração a Jesus. E, acima de tudo, permitimos que o Espírito Santo habite em nós. E uma advertência. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Nós seremos perseguidos como Jesus. Nós sofreremos muitas vezes provocações pessoais e como igreja para que Cristo não exista, não seja amado, não tenhamos fé nele. Mas ele está conosco. E o terceiro passo, treinamento.
Vamos então rezar. Vamos pedir essa força do alto. Dai-nos, Senhor, a força do Teu Santo Espírito. Envia ao nosso lado para estar conosco e dentro de nós o vosso Espírito Santo, o Paráclito, o Defensor. Vós sabeis, Senhor, como somos fracos, como não temos força por nós mesmos de mantermos fiéis, firmes na fé. Encha-nos com Teu Espírito, com a Tua unção, com a Tua luz. Que Ele seja nosso defensor, para permanecermos firmes na fé, para não renegarmos o Teu amor, a Tua verdade, a Tua vida, para sermos testemunhas do Teu Evangelho. Ajuda-nos com Tua graça, para que nós não sejamos rebeldes, para que nós não sejamos levados por outro lado, para que não sejamos abalados na nossa fé e até reneguemos o amor a Ti. Ó Senhor, só na Tua graça, no Teu amor e no poder e na força do Teu Santo Espírito. Amém. E agora a bênção de Deus. Que o Senhor esteja acima de ti para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto, te dê a paz e a bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.